dar um oi para vocês, tá? Eu continuo. A aula de hoje, oitavo ano, é sobre as páginas 106 e 107 do seu livro. O que aconteceu com os indígenas na América Espanhola após a independência. Então, como eu disse para vocês, ao longo do processo de independência, os crioulos, os brancos ricos, eles se juntaram com os indígenas pobres, os indígenas que eram quase escravizados ou escravizados pelos próprios espanhóis. Quando fica tudo independente, né, acaba o processo de independência da América Espanhola, no geral, esses indígenas eles acabam sendo excluídos do poder e das decisões. Tá? Então, os governos dos países agora independentes vão tirar a terra dos indígenas, tá? Vão obrigá-los a continuar trabalhando em serviços muito mal remunerados e a suposta cidadania que, teoricamente, eles deveriam receber com o processo de independência não acontece. Tá? Um dos casos mais importantes e mais emblemáticos disso tudo aconteceu na Argentina. Na Argentina, enquanto o exército argentino ainda estava lutando na Guerra do Paraguai ao lado do Brasil, os indígenas promoveram uma série de revoltas para conquistar e tentar manter suas terras. O problema é que, a partir de 1870, quando a Guerra do Paraguai acaba, o exército argentino vai se reorganizar e ele vai fazer o que nós chamamos de campanhas do deserto. Por que chama campanhas do deserto? Porque o sul da Argentina é predominantemente uma área desértica e era onde os indígenas viviam. O exército argentino vai lá e vai simplesmente matar 1/3 da população indígena. Tá? Então, é muito característico que hoje em dia na Argentina os descendentes dos indígenas sejam muito menor em números do que os descendentes de italianos que vieram muito tempo depois. Tá? Isso só aconteceu na Argentina? Não, infelizmente não. Os indígenas foram excluídos, eles fizeram revoltas na América Latina inteira para conseguir um pouco mais de direitos, mas no geral essas revoltas foram muito, muito, muito massacradas. É importante que você entenda, tá? E eu acho que esse é o sentido mais importante para você entender nas aulas de história, tá? Que a realidade que nós temos nas sociedades de hoje, ela não veio do nada. Ela não apareceu como um passe de mágica. O mundo é do jeito que ele é hoje por causa do seu passado. Tá? Então, se existem pessoas negras muito empobrecidas aqui no Brasil, a maioria dos pobres são negros, se a maioria dos indígenas são pobres na América Espanhola, é por causa do nosso passado colonial. Aqui no Brasil, a escravidão trouxe como consequência o racismo e as diferenças sociais, as desigualdades sociais enormes, tá? E na América Espanhola o mesmo processo aconteceu. Lá não tanto contra os negros, apesar de que os negros lá também sofrem racismo, mas principalmente contra os indígenas. Tá? Então, a realidade dos povos indígenas hoje em dia na América Espanhola é uma realidade de absoluta exclusão social. Tá? Falta de água, falta de luz elétrica, estradas mal pavimentadas nas regiões onde a maioria da população é indígena. Isso tudo dificulta uma melhoria das condições de vida. Deu para entender isso? Bom, acho que aqui a gente encerra a América Espanhola, tá bom? Beijão. Essa aula dessa semana ficou bem curtinha. Tchau, tchau.